Olá, tudo bem com você? Nós vamos começar uma série chamada Série Princípios de Provérbios. Existe no universo princípios. Princípios são leis universais que, seguidas, trazem tudo aquilo que a gente pode ter de alegria, de paz, de felicidade. São princípios. E esses princípios estão permeados em vários livros sagrados. Em toda a história, Bhagavad Gita, tantos livros que foram escritos com os princípios sagrados. E esses são imutáveis. Os princípios, eles são eternos. O que as pessoas fazem? Né? Elas criam regras. Regras, por detrás de todas as regras, existe um princípio. Se a gente segue regra, a vida fica pesada para nós. Mas se a gente segue um princípio, a gente sabe que aquilo é algo interno, já está programado dentro de nós, está programado na natureza. São princípios. E hoje nós vamos ler esses princípios do livro de Provérbios, escrito por um rei de Israel, que se chama Salomão, o livro de Provérbios. Então a gente vai começar essa série da leitura do livro de Provérbios e vamos tentar extrair, aprender algo com que Salomão quer nos ensinar nos princípios que são bases divinas para a nossa vida. Então vamos começar o capítulo 1, versículo 1 de Provérbios, que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, ó rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, no capítulo 1, o versículo 6 diz que existe uma sabedoria, existe um conhecimento que deve ser buscado, deve ser almejado, deve ser alcançado. E ele incita-nos a buscar esse conhecimento, esse princípio, essa busca de princípios. Se a nossa vida não tem como base princípios, que são leis universais de resultados, é igual matemática 2 mais 2, né? São 4. Então, se a gente fazer isso, teremos um resultado. Então, tudo na vida é baseado em resultados. E ele fala até ao sábio para crescer em prudência. Não existe pessoa que saiba tudo. Não existe pessoa que conheça tudo. Não existe pessoa que seja sábia e diga: eu não preciso aprender mais nada. Por mais que todo conhecimento vai chegar somente a um fim, que é em nós mesmos, que é o nosso divino interior. Mas se a gente não tiver esse conhecimento, nós estaremos perdidos. Por que buscar conhecimento? Por que buscar conhecer mais, aprender mais? Por que aprender mais? Porque existe um versículo que diz assim: que o meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo perece, que as pessoas perecem porque falta conhecimento. Hoje as pessoas estão buscando conhecimento tão raso, tão fraco, em redes sociais, em entretenimento, em filmes, tantas coisas que não são princípios, são entretenimento, são busca de emoções rasas, emoções que não levam a lugar nenhum. Perceba que quanto a gente perde o tempo fazendo tantas coisas
e não priorizamos a sabedoria. E ele está dizendo que há tanta sabedoria para aprender sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Se a gente não busca conhecimento, as fichas não caem. Quantas coisas estão caindo de ficha para mim atualmente? Quantas fichas estão caindo para mim atualmente? Coisas que pareciam tão simples, fácil de entender, mas só estou caindo no entendimento agora. Porque se a gente não tem uma base de conhecimento, de experiência, aquilo não se torna entendível para dentro de nós. Porque uma coisa é você entender algo, simplesmente ouvir e receber essa informação no seu cérebro. Outra coisa, essa informação virar sabedoria. E para virar sabedoria é preciso a experiência. Sabedoria é o conhecimento vivido. Sabedoria é não simplesmente conhecer algo. Sabedoria é saber com profundidade. Nós só sabemos algo com sabedoria quando nós temos profundidade. Quantas coisas que a gente não tem profundidade? Quantas coisas que a gente passa os olhos e não entende nada? É igual muitos alunos, né, que eu dou aula também, eu sou professor. E eles têm muita dificuldade, o adolescente, a criança tem muita dificuldade de abstrair as informações, de abstrair a percepção do que a gente quer dizer, porque elas não têm experiência. Então, por mais que a gente explique várias formas, mas por ela não ter experiência, para ela é muito difícil entender algo. Porque a experiência é o que mais elucida e que faz entrar dentro de nós. Não adianta somente conhecer, mas vivenciar é tão importante. E ele está dizendo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Primeiramente, ele está mostrando autoridade. Porque nós somos guiados por autoridades. Nossos pais são as autoridades que programaram a gente. As autoridades que são os nossos líderes, nossos professores, as pessoas que a gente cresceu, são autoridades. E ele sabe que as autoridades têm um papel fundamental na programação de quem nós somos. Se nós atentarmos ao poder das autoridades, quem será na sua vida que você dá autoridade para dizer quem você é? Que pessoa na sua vida você deu autoridade para você dizer? Às vezes foi um relacionamento abusivo que te convenceu que você não é ninguém, que você não tem valor, que você não merece respeito, ou principalmente nossos pais, né? Que quando nós somos criança, nossos pais são tudo para nós. Eu lembro que quando era criança eu falava que se minha mãe morresse eu queria morrer junto, porque eu não tinha sentido se não fosse viver pela minha mãe. Então o amor da criança pelos pais é um amor extremamente cego. E os pais carregam as dores, os filhos carregam as dores dos pais. Os filhos somatizam as dores dos pais. Os filhos vivenciam as dores dos pais. E nós carregamos por fidelidade as dores dos pais. Muitas pessoas, elas não conseguem prosperar porque os pais foram pobres. E por fidelidade, eu não posso prosperar também. Porque eu tenho que ser fiel ao meu pai, fiel à minha mãe. E isso tudo a nível de subconsciente.
Então, entender, né, o papel nosso como os pais de autoridade na vida dos nossos filhos. Entender aos nossos pais, nossos líderes e o poder que eles têm para nos influenciar, para atingir quem nós somos. É muito grande. E ele fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, eu quero que você ouça, eu sou um rei. Eu sei quem eu sou. Eu sou o rei de Israel. O rei do povo escolhido por Deus para trazer princípios na terra. Eu não sou qualquer pessoa. Me ouça. Eu sou o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Ou seja, a gente só vai entender as palavras de inteligência quando aprendermos sabedoria e ensino. Às vezes, as pessoas querem nos ensinar algo. Às vezes as pessoas querem nos orientar, alguns nossos mentores querem nos orientar, querem nos dizer palavras de inteligência, mas a gente não entende. E a gente vai ter que seguir eles, às vezes, muitas vezes, cegamente. Porque eles passaram já. Eles já saíram da prisão. Eles já têm a chave. Mas eu sou sem tão pouca sabedoria, eu não conheço o percurso, eu nunca saí da prisão. Que o que ele vai me falar, olha, pega esse caminho, entra nesse buraco e sai lá na frente. Para mim vai ser tão louco isso, tão distante, tão desnecessário, que vai parecer loucura. Essas palavras de inteligência que ele vai querer nos dizer, vai parecer loucura. Por quê? Porque nós não temos sabedoria. Nós não temos vivência. Nós não temos conhecimento, nós não temos ensino. Então o que acontece? Nós estamos presos. E muitas vezes a gente vai ter que seguir os nossos mestres cegamente, confiando neles. Eles são o rei. Para obter o ensino do bom proceder. A gente acha que sabe como é o bom proceder. A gente acha que sabe como procede, como é a forma de viver corretamente, como ser feliz. Mas a gente só tem aquilo que a gente sabe. Por que a gente não é multimilionário? Porque a gente não sabe o caminho, a gente não sabe como proceder. A gente fica com os pés e as mãos amarrados. Porque nós não temos a inteligência, a sabedoria de como proceder. Por que a gente erra tanto com nossos filhos? Porque a gente não sabe como proceder. Nós não temos sabedoria. Nós não temos entendimento. A justiça, o juízo e a equidade. São 3 coisas que a gente está totalmente perdido. Porque a gente enxerga a gente com a nossa justiça. A gente enxerga o mundo com a nossa justiça, com os nossos olhos. Mas a justiça eterna, a justiça divina, ela é muito superior ao que a gente consegue perceber. Boa noite, Rosângela. Tudo bom com você? A gente está meditando hoje sobre o livro de Provérbios. E a gente está refletindo a respeito dos princípios. Existem princípios cósmicos que nos ensina a viver. Tudo que a gente precisa é entender os princípios para ser feliz, para ser próspero, para ser feliz no relacionamento, para ser feliz na vida. Tudo são princípios. As pessoas falam assim, a gente não nasce com manual de instruções.
Na verdade, a gente tem esse manual de instruções. Só que a gente não busca, a gente não conhece, a gente não... Existe um manual, existem livros sagrados, existe um conhecimento, às vezes é um conhecimento até oral, através dos indígenas, né? A gente sabe que existe um conhecimento, às vezes até passado, não graficamente, mas oral. Tudo bem, graças a Deus, Rosângela. Boa noite, mana, tudo bem, a Grazi? A gente está falando a respeito do livro de Provérbios. Então, o que nos vai nos manter felizes, tranquilos, harmonizados, é seguir princípios. Se a gente não sabe os princípios, nós estamos perdidos. O princípio é um manual de instrução da felicidade. Os princípios nos mostram o caminho. E a gente está no versículo 3 do Provérbios de Salomão, livro de Provérbios de Salomão, que diz: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora vamos entrar num princípio muito interessante, que está no versículo 7, capítulo 1 de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Para a gente entrar no princípio do saber, para a gente entrar, primeiramente, existe um princípio que se chama o temor do Senhor. Isso significa uma seriedade que você tem que ter com você mesmo. Um respeito com a sua divindade. Um respeito. Ninguém avança na caminhada da sabedoria se não tiver um profundo respeito por si mesmo e pelas pessoas ao seu redor. Toda busca de sabedoria, ela está pautada na base de um respeito muito profundo das coisas sábias. Existem vários graus de conhecimento, que é a Cabala, maçonaria e várias seitas secretas, filosofias gnósticas muito profundas, em conhecimentos muito profundos. Só que elas não entregam informações de sabedoria para pessoas qualquer. Você tem que se mostrar extremamente respeitoso e sério, porque as coisas divinas, as coisas sábias, as coisas inteligentíssimas, as coisas mais evoluídas e mais sutis, só são reveladas para quem tem extremo respeito. Só são reveladas. As pessoas mais sábias, elas não entregam as informações para qualquer pessoa. Existem códigos secretos na Bíblia, códigos secretos de conhecimento profundos, que estão arquivados em templos môngicos, que para você ter acesso, inclusive o Vaticano, né? No Vaticano existem livros lá extremamente secretos e trancados, porque para acessar um conhecimento, você tem que ser extremamente respeitoso. Tem que entrar com aquilo extremamente com temor, com respeito. Porque senão você não acessa e não entende. As coisas da sabedoria são extremamente sérias e importantes. Só que as pessoas
Está dizendo assim, mas os loucos desprezam a sabedoria. As pessoas que não querem o conhecimento, elas são consideradas loucas. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Todas as vezes que a gente abre mão de aprender algo, abre mão de um livro, abre mão de um conhecimento profundo, abre mão de estar num curso, aprendendo algo e investir em você mesmo, você é considerado pelo universo louco. Você é considerado uma pessoa louca. Porque se você não busca em conhecimento, não busca informação, não busca se aprimorar, você está perdido. E essa palavra louco, ela tem o sentido de estar perdido. Quanto menos conhecimento, menos sabedoria a gente tem, mais perdido a gente está. E no versículo 8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Aqui ele está dizendo, não somente o pai físico, o pai biológico, a mãe física, biológica, ele está dizendo de dois princípios dentro de nós, que é o masculino e o feminino. Todo mundo, sendo homem ou mulher, dentro de nós tem chamado pela medicina chinesa Yin e Yang. O positivo e o negativo. Existe o quê? 3 forças no universo: Pai, Filho, Espírito Santo. Positivo, neutro, negativo. Tem 3 forças cósmicas que dão origem a todas as coisas: a expansão masculina, a retração feminina e o equilíbrio. O que é? O pai é a expansão, é a força que expande. A feminina é o cuidado, é a proteção. E o Cristo, Jesus, é o equilíbrio, que traz o equilíbrio da expansão com a contração. E é o perfeito equilíbrio, é o Cristo, é o equilíbrio encarnado na Terra. E isso está dentro de nós também. Dentro de nós tem o pai, tem a mãe, que é a força de expansão. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, uma dor com o pai, que é a expansão, né? É a energia expansiva. Uma pessoa que tem dificuldade com o pai, uma dor com o pai, não tem uma visão do pai boa, sofreu com um pai ausente, um pai que bateu, que bebia, a força de expansão dela vai ficar comprometida. Então ela vai ter dificuldades na área de profissional, de trabalho, de correr atrás da vida, de fazer acontecer, porque a área expansiva masculina dela, ela está ferida, está machucada. E assim também com a mãe. A mãe, o que é isso? A mãe é base, mãe é proteção, mãe é cuidado, mãe é sentido da vida, mãe é raiz. Se você tem um comprometimento com a sua mãe, você tem comprometimento com a tua origem. E isso gera o quê? Gera depressão. Gera sem sentido para viver. Quantas pessoas eu já atendi que o problema com a mãe gerou uma falta de sentido para a vida? É como se a pessoa não se sentisse merecedor de estar vivo. Pessoas que têm problemas sérios com a mãe, elas sentem que não são desse planeta, elas sentem que não merecem estar viva, sente que não tem sentido estar vivo, sente totalmente perdidas porque a raiz delas está prejudicada. Então, se a minha raiz, eu não estou conectado com a minha raiz, eu me sinto morto. Então, muitos cometem suicídio, muitos se perdem na vida, porque sua base... Só que é interessante que
sem a base, a gente não consegue a expansão. Então, se a mãe não libera o filho para a expansão, a raiz precisa estar forte para expandir, porque não adianta eu só buscar o pai se a raiz está morta. Então é um conjunto do masculino e feminino. Então por isso que tem que ter o equilíbrio. Não adianta eu só dizer: eu preciso do pai para expandir a minha vida, para ser profissionalmente, ter sucesso. Mas se a raiz está comprometida e não liberar ela para a expansão, não vai. Então aí que está a necessidade do equilíbrio, do ensino do pai e da instrução da mãe. A necessidade de nós mantermos esse sentimento de respeito pela mãe, pelo pai, e trazer a cura emocional, afetiva, que vem da mãe, que vem do pai. Se nós não temos essa cura, se nós não temos esse sentimento bom de que eu tenho valor para minha mãe, eu tenho valor para o meu pai, eu reconheço o meu valor, eu reconheço de onde eu vim, eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe, e nessa força eu vou fazer acontecer, nessa força eu sou isso. E se eu rejeitar qualquer parte, eu vou me sentir fraco, perdido. A Rosângela está comentando: quando nos permitimos a curar nossas raízes, é muito incrível os resultados que temos em todas as áreas. É verdade. E a mãe e o pai, ele não é só a mãe e o pai, né, Rosângela? É os antepassados também. Porque nós somos também muito do que a paragenética nossa, a nossa genética espiritual, ela vem não só dos nossos pais, mas são de um povo que viveu antes de nós. Então existem fidelidades e de compensações energéticas em nós que vêm de outras gerações. Existem compensações energéticas no nosso corpo energético que vêm de outras gerações. Por exemplo, um abuso sexual cometido por um bisavó. É uma dor tão forte, que desencadeia tão forte, tanto medo, que às vezes um bisneto ele vai para chamar atenção, para compensar aquela dor que foi sentida lá no passado. As pessoas falam assim: não existe maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Mas é que as pessoas não querem investigar isso, não querem buscar isso. Mas ninguém faz um estudo profundo disso, e quem faz descobre que realmente existe. Que todas as dores que não foram tratadas, expostas, olhadas, observadas com carinho, foram soltadas. A tendência delas é um dia estourar não é em mim, mas estourar em outro. Então, olha que interessante, né? Essa necessidade. Rosângela, se você quiser ligar a sua câmera para a gente conversar, eu poder te olhar também, a gente pode fazer uma live juntos, que fica legal. Que além de você pode também compartilhar a tua experiência. Mas é muito interessante a nossa possibilidade de exteriorizar o que a gente sente, não deixar isso guardado nem para nós, nem para as nossas gerações. Porque olha que interessante, né? Uma criança, um animal, você percebe que o que eles sentem, eles exteriorizam logo em seguida. Eles não guardam como a gente, adulto, né? Chamado adulto. Porque se a gente não tratou a criança, a gente é uma eterna criança, né? Então, por mais que a gente tenha 40, 50, 60 anos de idade, essa ideia que nós somos adultos é totalmente sem sentido, né? Porque se existe uma criança em nós que não foi olhada, não foi tratada, não foi observada, não foi carinhada, essa criança ela vai estar reagindo. Tá bom, Rosângela? Tudo bem. Então, se a gente não trata a nossa criança interior,
A nossa criança ela vai estar reagindo às circunstâncias. Olha que interessante. Então, quando alguém fala para nós assim, você não é ninguém, você não vai dar nada na vida. Ou um relacionamento fala assim para você, um relacionamento amoroso fala, não, some da minha vida, não te quero mais, você é uma pessoa estúpida, você não... Fala um monte de palavrão, fala um monte de coisa. O que acontece? A nossa criança ouve aquilo e reage. Reage com dor, reage com sofrimento, reage com tristeza. Então, não é eu que estou reagindo, luto. É a nossa criança que está ali, ainda se sentindo maltratada, se sentindo perdida. Quem chegou agora, né? Eu quero compartilhar que a gente está meditando hoje no livro de Provérbios de Salomão. Se você quiser compartilhar na sua casa, Provérbios de Salomão, capítulo 1. A gente está iniciando hoje no capítulo 1. Estamos no versículo 9 agora. Estamos no versículo 9. Que diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares no teu pescoço. Olha o que ele está dizendo. Olha que princípio interessante. Se você tiver em equilíbrio o teu pai e a tua mãe, o teu lado masculino e feminino, isso será uma graça para você. Você será abençoado. Isso terá força, né? O que o pescoço significa? Graça sobre a tua cabeça, inteligência, sabedoria, força, expansão de consciência e colar no pescoço. O que significa o pescoço? O pescoço fala muito de controle. A pessoa que é muito tensa no pescoço, ela quer ter o controle de tudo. Uma pessoa que é muito tensa nessa região, nos ombros, do pescoço, ela quer controlar tudo. Ela tem uma dificuldade muito grande de ouvir opiniões, de pensar diferente, porque essa região é a região do ego. O pescoço é relacionado ao ego, porque é onde o meu cérebro, minha cabeça está sentada. É a base da minha cabeça, a base do meu ego. Não é a base do coração. É a base do ego. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade com mudanças, muita dificuldade em repensar seus paradigmas, é uma pessoa muito tensa no pescoço. E ele diz assim, que vai ser um presente e um iluminado no seu ego. Você vai ter paz, você não vai ter mais tensão, você vai ter equilíbrio. O seu ego vai estar equilibrado quando você ter o masculino e o feminino em equilíbrio. Vamos agora para o versículo 10, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 10. Nós estamos meditando hoje, que diz assim, esse é interessante. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, o que significa pecado, né, no original, no grego, no original? Aqui é no hebraico, né, foi escrito no hebraico. Mas o pecado, a palavra pecado, no Novo Testamento, ela significa errar o alvo. Então, o que quer dizer isso? Pecado, né, pecar, né? É tudo aquilo que nós erramos o alvo. Não acertamos, cometemos algum deslize. E a nossa consciência ela é muito sábia para nos mostrar quando a gente comete algum deslize, que a gente erra, quando a gente ofende alguém, quando a gente machuca alguém com palavras. Então, todas as pessoas que não querem buscar sabedoria, que não querem evoluir, que não querem expandir a consciência, que não querem se tornar uma pessoa melhor, que não querem amar, que não querem olhar para o outro, elas são consideradas o quê? Alguém que está errando o alvo, está pecando. E aqui ele mostra um princípio muito grande. As pessoas que não buscam evolução, que não buscam expansão, elas querem seduzir. Olha que interessante. As pessoas,
além de terem as suas vidas totalmente num abismo, no mar de problemas, porque que começa a errar o alvo. É um abismo, chama outro abismo. Um erro, chama outro erro. Quando eu vejo a pessoa tá tão dentro de um problema e ela se torna o quê? Um buraco negro de expansão de problema. Então, tudo que está à sua volta, ela vai querer puxar para ela. E ela vai se tornar o quê? Uma vampira energética. Você percebe como as pessoas que reclamam o dia todo, que reclamam sem parar, elas desgastam a gente? A gente parece ficar fraco perto delas. Parece que a gente fica sem energia. Você já percebeu isso? Que uma pessoa começa a reclamar perto de você, você fica até doente. Porque ela se torna um vórtice, ela quer seduzir, ela quer puxar a energia. Por quê? Amor é expansão. O ódio é contração. O corpo se contrai, tudo se contrai. E isso se torna o quê? Um vampirismo energético. Então eu começo a ficar sem energia, e eu vou querer o quê? Querer pegar a energia das pessoas. Eu vou ficar tão fraco de energia que eu vou querer pegar a energia das pessoas. E é por isso que as pessoas querem seduzir, querem pessoas ao redor. Para quê? Para puxar a energia, que ela está tão fraca de energia que elas querem vampirizar as energias das pessoas. Então, quanto mais pessoas elas tiverem para reclamar, então, quanto mais pessoas que elas tiverem para seduzir, puxar essa energia, é o alimento delas. Então, a necessidade de sedução, de seduzir pessoas é muito grande por causa desse vórtice negro que a pessoa se torna. E ele está dizendo aqui para nós, o princípio não é uma regra, é um princípio que é muito superior à regra. Porque se sua vida for baseada em regras, você vai ter uma vida com fardo pesado. Se a sua vida for baseada em princípios, você vai perceber que princípios te levam à leveza. Princípios te levam à leveza. Os princípios te encaminham para bons hábitos. As regras, elas te levam à disciplina. Você percebe que uma pessoa que é muito disciplinada e ela só foca em regras, ela se torna uma pessoa chata, incomodativa, que fica enchendo o saco de todo mundo e quer que todo mundo seja igual a ela, porque a vida dela é tanta regra e é um peso, é um fardo. Tudo é regra. Por quê? Regra é diferente de princípio. O princípio é leveza. Porque quando você entende o princípio, você sabe que aquilo vai te fazer feliz. E vai fazer feliz as pessoas. E vai te tornar leve. Então, por amor a esta leveza, por amor ao teu bem-estar das outras pessoas, isso se torna o quê? Um hábito. Diferente de regra, que você precisa cutucar e ficar gritando na tua orelha ali para criar uma disciplina. Então, princípio é diferente de regra. Princípio traz leveza, porque princípio nos está dentro de nós. Existe uma programação interna, que é o princípio dentro de nós. É como se fosse uma lei da natureza, onde que a gente sabe que aquilo vai nos levar para um outro ponto, para um outro patamar. Continuando, filho meu, se os pecadores querem te seduzir-te, não consintas. Então, as pessoas, né, elas têm uma necessidade muito grande de ser aceita. Muito necessidade de ser aceita, né? Então, a gente, por ser aceito, por querer ser bonzinho, a gente às vezes consente. Consente estar no mesmo ambiente, consente ficar ouvindo aquela reclamação da vizinha, da pessoa, e existe um princípio que diz assim: não consintas. Por quê? Porque senão o abismo alheio vai consumir você.
E a gente tem que começar a aprender a dizer não. Eu não quero ouvir a sua reclamação. Eu não quero ouvir a sua reclamação. Tem que ser sincero mesmo e dizer assim, ó, eu não quero ouvir a sua reclamação. Se você quer reclamar, você está clamando 2 vezes, clamando desgraça para a sua vida. Então, se você quer achar isso bonito, que você acha que é isso que vai fazer você feliz, mas não na minha orelha, porque a minha orelha não é pinico de ficar ouvindo coisa besteirenta, vendo coisas que não levam a lugar nenhum. Então a gente tem que aprender a dizer não para reclamação. Alguém começou a reclamar, sai de perto. Se você não quer fazer ser indelicado com a pessoa, sai de perto. Mas ou seja sincero assim, ó, por favor, eu não gosto de ouvir reclamações. Reclamações não solucionam problemas. Ações solucionam problemas. Reclamação te faz viver o inferno cada vez maior, porque reclamação atrai abismo o tempo todo. Viver perto de uma pessoa reclamona é viver no inferno. Viver perto de pessoas reclamonas é viver no abismo de um vampirismo. Se você chega num ambiente de fofoca, você sai de lá totalmente desgastado, porque o ambiente de pessoas que erram um alvo. O que é errar um alvo? Tudo que a gente fala é um alvo, tudo que a gente diz é uma seta. A língua, se você perceber, é um arco, ó, é um arco aqui, ó. E a língua é a seta. Olha, se você perceber, o céu da boca é um arco. E a língua é uma flecha. Tudo aquilo que você fala, que machuca as pessoas, que machuca você mesmo, dizendo, eu não vou conseguir, eu não posso, não consigo, a vida é uma desgraça, tudo é difícil. Tudo isso são o quê? Errar o alvo. Isso é pecado. Pecado não no sentido religioso, mas no sentido de que você está jogando outras palavras para um outro alvo. E qual é o alvo que você tem que atingir? Não é esse, não é a desgraça. Então, ele está dizendo aqui para nós, não consintas com isso, não consintas com o erro alheio, não consintas com a palavra de maldição, não consintas com pessoas que falam por falar. Tudo que a gente fala gasta energia. As pessoas mais silenciosas são as pessoas que refletem, têm mais energia. E quando elas falam, tem poder de manifestação. Por quê? Porque elas sabem a hora de falar. Vamos finalizar então esse versículo antes de nós terminarmos então nosso estudo de hoje, que diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Olha só que interessante, né? Eu falei de sangue, né? Sangue, o que a Bíblia diz? Fala que sangue é o que é sangue? Vida. Sangue é vida. Então, as pessoas que reclamam, que erram o alvo, que não busquem a sua própria evolução, elas fazem o quê? Elas querem sangue. O que elas querem? Vida. Elas são vampiras. Então, e é como se fosse uma emboscada, entende? Olha que interessante, né? As pessoas com baixa energia, que reclamam de tudo, elas emboscam. Elas falam, ai que lindo, e elas criam historinhas maravilhosas para reclamar. Elas acham que nós estamos falando, não estamos falando mal da pessoa. A gente só está comentando para entender o caos. É uma emboscada. É uma emboscada. Para quê? Para sugar energia. Às vezes, os egos, eles criam histórias lindas para se me vitimizar, para dizer eu sou coitadinha mesmo, eu sou assim mesmo, tem que falar, tem que ser assim, mas isso o quê? É uma vampirização energética. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acho que a gente vai... É muito profundo, né, esse versículo. A gente vai deixar para continuação no próximo estudo, amanhã, né?
que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o carinho, a participação, os comentários de todos que estiveram aqui. É uma grande alegria ter alguém que se interesse por ouvir algo sobre princípios eternos, princípios que nos fazem tão bem. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. Amanhã estaremos às 4:50 levantando para fazer a caminhada. E logo às 6:30 da manhã estaremos fazendo a nossa live, falando a respeito de temas de autodesenvolvimento, de busca espiritual, de conhecimento que nos levam além, que nos expande a consciência. E esse estudo vai ficar gravado no Instagram. Olha, a Rosângela está perguntando, essas pessoas vêm para nos ensinar algo? Na verdade, tudo que a gente pode aprender algo. Né? A gente pode aprender algo tanto com o belo, podemos aprender algo com algo ruim também. Tudo é uma aprendizagem, mas tudo também é ressonância. Então o que a gente pode aprender com pessoas que vêm sempre perto da gente? Tem que pensar assim, por que eu estou traindo isso? Por que eu estou ressonante com isso? Por que eu não dei um basta nisso ainda? O que em mim ainda está atraindo esse tipo de pessoa? Então realmente pode nos ensinar muito uma pessoa que sempre vem perto de nós, com a mesma reclamação, com os mesmos hábitos, com as mesmas desgraças na vida. Por quê? Porque eu estou ressonante com algo dentro dela. Porque ninguém se aproxima de nós se não na outra pessoa algo não ressoa dentro de nós. Ninguém atrai um amigo, um parceiro, um namorado, namorada, se algo não ressoa aqui dentro, porque tudo e todos é um espelho das nossas vibrações, da nossa mente, das nossas energias, de como a gente vê o mundo. Tudo que está à nossa volta é manifestação do que a gente criou. Então, olha que interessante. Todas as pessoas, tudo que está à nossa volta é ressonante com o que nós somos dentro de nós, porque tudo é um espelho do que está aqui dentro. Porque o princípio que tem também, né? O como é dentro é fora, como é em cima é embaixo. Você já viu esse princípio, Rosângela? Alguma vez alguém falar assim, como é dentro é fora, como é em cima é embaixo. É exatamente isso. Tudo é um espelho do interno. Então é fantástico isso, né? Lindo isso, né? E quando a gente começa a entender isso, a gente está começando a entender princípios espirituais, princípios que fazem a gente entender como funciona a vida, né? E a gente pode entender, agora entendi. E é muito bom, é tão bom quando cai a ficha e diz, caramba, é maravilhoso quando a gente para, poxa, saquei, entendi, caiu a ficha, agora sim, né? Muito interessante. Um abraço então, forte abraço. Eu sou você, você sou eu. E nós somos só um só. Muito obrigado. Até amanhã.